transgressão, exílio, peregrinação e, por último, uma tentativa de retorno. É a partir desses 4 pilares que Christopher Nolan, o diretor de A Odisseia, constrói o seu filme. Semana passada eu assisti o filme de Christopher Nolan, A Odisseia, e nesse filme eu consegui perceber que ele constrói todo o seu filme a partir dessa narrativa. Só que o interessante disso é que a Bíblia também é construída a partir dessa narrativa. Então, primeiro existe uma transgressão, depois tem um exílio, depois tem uma peregrinação e, por último, uma tentativa de retorno. E com isso eu fui pensando sobre o filme e como o filme ele foi dando elementos que a Bíblia também dá elementos. A Bíblia também fala sobre isso. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje. O que eu vi na Odisseia? Ou seja, qual é a Odisseia da Bíblia? A primeira coisa que eu posso falar sobre o filme A Odisseia é que é um filme muito bom, então eu saí de lá satisfeito de ter assistido esse filme, porque eu gostei muito de como o diretor Christopher Nolan resolveu contar a história. Então a história, ela não é contada de forma cronológica, ou seja, por acontecimentos, mas ela inicia no passado, aí depois ela vai para o futuro ou o presente, então ela vai brincando com a linha cronológica ali e você precisa entender, então isso aqui é o passado, então isso aqui já é o presente, então isso aqui, então você precisa entendendo ali. A outra coisa que eu posso dizer é que vai ter spoiler, obviamente, porque vai ser uma análise sobre o filme, né? Então eu vou comparar o filme de Christopher Nolan, A Odisseia, com a Bíblia, ou seja, comparar ali a linha narrativa, a estrutura e ver como tem elementos semelhantes ao que a Bíblia apresenta. Então, além de você aprender sobre o filme da Odisseia, você também vai aprender sobre a Bíblia. Então, você só tem a ganhar. Então, caso você não queira receber spoiler, recomendo que você primeiramente assista o filme e depois volte aqui. O Christopher Nolan, que é o diretor, ele constrói toda a narrativa da Odisseia a partir de algo que é a lei de Zeus. A lei de Zeus, ela está presente desde o início do filme até o fim do filme. Então é apresentado várias vezes, tanto de forma direta, falando, olha, cuidado, é a lei de Zeus. E também é falado de forma indireta. Ou seja, quando inicia o filme, o famoso cavalo de Troia, já ali na praia e os troianos já recebendo ele e já colocando ele para dentro de Troia, para a história que você já conhece. Um detalhe importante que eu preciso dizer é que, por mais que o filme, como eu disse, ele não é em ordem cronológica de acontecimentos, né? Ele brinca com presente, passado e futuro. A gente não vai fazer isso aqui, tá? Então eu vou contar o filme como se ele tivesse na ordem correta dele ali, tá? Então não vou ficar brincando com o presente, o passado e o futuro, tá? Então foi levado o cavalo para dentro de Troia, né? E esse foi dado ali como símbolo de presente, né? Como se fosse um símbolo de paz. Ou seja, era necessário que os troianos recebessem isso e eles estavam enxergando aquele cavalo como um presente do próprio Zeus, né? Obviamente não no sentido literal, mas no sentido de que, olha, é uma oferta de paz, os deuses estão querendo paz, e com isso a Grécia está mandando pra gente, os gregos estão mandando pra gente aqui esse presente como símbolo de paz. Então com isso os troianos recebeu isso em sua própria casa como símbolo ali de hospitalidade. E com isso os gregos saem de dentro do cavalo e começam ali a matar alguns soldados para abrir o portão e receber todo o exército de Grécia e eles poderem tomar de fato Troia, né? Então, em resumo é isso. Só que lembra que eu falei da lei de Zeus? De acordo com a lei de Zeus, os troianos estavam como anfitriões ali, recebendo o cavalo, recebendo o presente. E aquele presente ali era como se fosse o estrangeiro chegando e eles têm que receber bem o estrangeiro. Então, na lei de Zeus, tanto o anfitrião tem que tratar bem o estrangeiro, assim como também o estrangeiro ele tem que tratar bem o anfitrião. Então, os gregos, quando saíram de dentro do cavalo de Troia e começou toda a sua chacina ali, ou seja, eles não foram bons hóspedes, logo eles quebraram a lei de Zeus. A lei de Zeus nada mais era do que
sobre hospitalidade. Ou seja, na antiguidade eles falavam que, olha, se eu estou recebendo essa pessoa aqui, eu posso estar recebendo o próprio Zeus, eu posso estar recebendo um Deus disfarçado aqui de estrangeiro, um Deus disfarçado aqui de morador de rua. Então eles tinham que receber bem por essa crença deles, né? Essa é a visão da antiguidade e também no filme é falado sobre isso, né? Mas quando eles fazem isso, ou seja, o cavalo de Troia que toma a cidade, eles quebram a lei de Zeus. Com isso, eles transgridem, que é a primeira parte ali da estrutura narrativa que eu falei, né? Ou seja, transgressão, né? O interessante é que, agora indo para a Bíblia, nós conseguimos também enxergar isso na Bíblia. Então, ela também vai falar sobre hospitalidade. Lá no Novo Testamento, em Hebreus 13:2, diz que alguns receberam anjos ou hospedaram anjos sem perceber. Ou seja, parecido ali com o que os gregos falavam também. Gênesis 18, por exemplo, também fala um pouco disso quando conta a história de Abraão, né? Que Abraão ele vai receber 3 anjos do Senhor, né? E na verdade vai falar que um desses anjos é o próprio Senhor. Vai laçar e prepara o nosso melhor animal. Então, ali estava falando sobre hospitalidade. Olha, nós estamos recebendo aqui deuses ou Deus na nossa própria casa, estamos recebendo anjos. Então, na Bíblia também vai falar sobre essa hospitalidade. Então, só para ficar um pouco mais claro do que eu estou falando, a Bíblia sim, ela vai falar sobre hospitalidade e algumas passagens aqui que eu falei sobre elas realmente falam sobre isso. Só que para deixar mais claro ainda, é que Deus, quando criou o homem e o colocou no jardim, ele nos colocou com essa função de guardar, com essa função de cultivar. E nós éramos também hóspedes, ou seja, Deus criou a terra e estava recebendo a gente como hóspede aqui. Mas nós, assim como Odisseu, quebramos a lei, ou seja, transgredimos. Então dá para perceber esse paralelo de ser colocado em um lugar, mas transgredir também. Então o primeiro ponto é que houve uma transgressão de acordo com a lei, que é a lei da hospitalidade, que está de Gênesis, mas também você vai conseguir ver em outras passagens como essas que eu acabei de citar, por exemplo. Depois disso, agora de fato inicia a peregrinação de Odisseu, né? Então Odisseu, né, por ter ali junto, dentro do cavalo de Troia, ter feito aquilo com Troia, na visão do filme, ele foi amaldiçoado agora por Zeus por ter quebrado a lei de Zeus, né? A lei da hospitalidade. Normalmente demoraria mais ou menos ali 3 anos para Odisseu voltar para Ítaca, né? E a gente consegue até ver um pouco de paralelo disso ali com o povo de Israel, né? Quando eles poderiam em 3 meses, né, estar na terra prometida ali, passar pelo deserto, mas ficou 40 anos no lugar de 3 meses, né? Então a gente consegue ver um paralelo também ali com Israel no deserto. Só que aí, voltando para Odisseu, ele poderia ter ficado 3 anos, só que como houve um exílio, então também começou a peregrinação. Só que no caso de Odisseu, foi no mar, né? Então foi aventuras, bem entre aspas, vamos dizer assim, dentro no mar, né? Que obviamente com isso inspirou vários outros filmes, né? Que a gente consegue também ver essa mesma estrutura ali das aventuras que Odisseu viveu ali. Demorou 20 anos e Odisseu ele passou em algumas ilhas ali ao longo do caminho ali, ao longo desses anos que ele passou na peregrinação. Então também vai falar sobre uma ilha qualquer, né? No filme vai mostrar que Odisseu ele vai para uma ilha, só que não fala nome, não mostra muito sobre, mas eu acho que o objetivo ali, eu consigo entender um pouco ali da depravação do homem, ou seja, o pecado, a transgressão de Odisseu não apenas o afetou, mas também obviamente afetou toda a sua tripulação, afetou todas as pessoas que estavam, todos os soldados que estavam com ele ali também. Ou seja, creio que o objetivo ali é realmente para falar dessa transgressão, dessa desobediência, aumentando mais ainda, né? Que uma ilha ali tá recebendo eles como hóspede, mas olha como a transgressão está aumentando cada vez mais, que também é um paralelo bíblico que conseguimos enxergar essa transgressão aumentando. Depois disso é mostrado Odisseu e os seus soldados eles chegando em uma outra ilha, e quando eles avistam de longe assim, eles conseguem enxergar ali um cordeiro, né, um carneiro,
E eles vão seguindo ali, entra dentro de uma caverna e depois a caverna se fecha e é revelado ali o Polifeno, né, o Ciclope Polifeno. E depois disso eles tentam sair, só que não conseguem, então eles ficam presos ali dentro. Eles têm a opção, por exemplo, de matar o gigante, mas se eles matarem o Ciclope e o Polifeno, eles não vão conseguir sair, porque quem vai tirar aquela pedra pesada dali? Então eles vão ficar presos dentro da caverna, então eles têm que esperar a Polifeno, né, se alimentar ali, dormir, para que no outro dia abrir a caverna, ou seja, tirar a pedra gigante na frente ali da caverna, eles vão conseguir sair, né? Então eles fazem a primeira tentativa, só que alguns morrem, então eles precisam novamente dormir. Nessa outra tentativa, eles estão conseguindo sair, mas o Odisseu do filme, do Christopher Nolan, ele vai mesmo assim ferir Polifeno, o Ciclope, né? Quando fere, Polifeno começa a correr atrás dele, então ele volta para o barco para continuar ali a sua peregrinação, para continuar a sua jornada. Só que aí é falado que o Polifeno é filho de Poseidon. Ou seja, antes Odisseu e o seu exército ali tinha enfurecido Zeus, quebrando a sua lei. Só que agora eles também enfureceram Poseidon, judiando ali, machucando o seu filho, né? E obviamente que com isso tá passando muitos e muitos anos e a história ali está acontecendo, né? Então no filme vai mostrar que eles param em uma outra ilha, que é a Ilha dos Gigantes ali, que não... A ilha é uma ilha que eles chegam e aí tem um gigante quase do tamanho deles, mas é uma criança, e depois realmente mostra um gigante mesmo adulto, né? Muito maior do que ele. O gigante está usando uma armadura ali de ferro, uma armadura muito bonita. Então o diretor Christopher Nolan não se aprofunda muito nessa ilha, mas conseguimos entender um pouco ali dos gigantes ali e conseguimos também ver um paralelo bíblico ali com tanto Sansão como os Nefilins também, que é falado em Gênesis, né? Então a gente consegue ver um pouco disso também, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar. Vai ter um outro vídeo que nós não vamos falar exatamente sobre a Odisseia, mas nós vamos conversar um pouco sobre Nefilim, se existiu, como era. Então vai ter um outro vídeo sobre isso. Mas voltando para o assunto, eles conseguem fugir ali, os gigantes estão correndo atrás dele, tentando matar, os gigantes matam alguns, então eles já tinham perdido alguns soldados lá com Polifeno, Ciclope, depois eles perdem alguns soldados também com esses gigantes, nessa ilha de gigantes ali que eles param. Só que depois disso eles continuam a sua peregrinação, ou seja, já passou mais anos ainda, eles continuam a sua peregrinação. E eles chegam em uma outra ilha, que é a ilha de Circe. Circe é uma deusa e feiticeira da mitologia grega, filha do titã Hélio e da ninfa Pérsis, né? Ela é famosa por sua grande inteligência e domínio de poções. Ela vive isolada nessa ilha, então quando chega lá a gente consegue ver alguns animais, então tem leão, tem pantera, tem alguns animais que você não entende muito bem. E depois, quando os soldados eles entram na casa de Circe, acerta o animal se transforma em homem, né? Então Odisseu meio que dá um despertar assim e sai correndo em busca dos soldados dele, né? Então quando ele chega lá, ele não acha os soldados dele, mas acha vários porcos lá. Odisseu, ele conversa com Circe e consegue convencer ela. Com isso, Circe, ela liberta os seus companheiros para eles continuarem a sua peregrinação, continuarem a sua jornada. Se fala para Odisseu e seus soldados, para que eles consigam chegar em casa, eles precisam, ou seja, para eles consigam chegar em Ítaca, que é o objetivo principal deles, né, que é a casa deles, eles precisam passar pelo submundo, eles precisam visitar o Hades, ele precisa visitar ali o lugar, o mundo dos mortos, né? Então eles vão para esse lugar, então já corta e já vai para o mundo dos mortos. E lá é falado para Odisseu que todos vão morrer, ou seja, todo o seu exército vai morrer, o restante que sobrou ali na verdade, menos o Odisseu, né? Então ele é o único que vai sobreviver. Então é isso mesmo que acontece, uma tempestade ali com Poseidon atrás deles. Então depois que o mar ficou muito furioso, né, por causa de Poseidon e estava expulsando ali, tentando matar eles, como
eles receberam ali a profecia em Hades que somente Odisseu iria sobreviver, isso realmente aconteceu, somente Odisseu sobreviveu, o restante morreu. Toda essa jornada ali no mar, obviamente não na mesma proporção, mas nós conseguimos enxergar, por exemplo, em Jonas, né? Que em Jonas ele é mandado, né? Ou seja, Deus manda Jonas pregar em Nínive, mas Jonas desobedece Deus e com isso o barco começa a balançar ali, começa a chegar a tempestade ali. Pessoas que estavam no barco junto com o Jonas começam a perguntar, olha, quem é o seu Deus? E pergunta para o outro, quem é o seu Deus? Será que você fez algo contra esse Deus? Então você vê também que na Bíblia apresenta essa ideia de que eles tinham essa crença, né, que se o mar está furioso, se estamos quase morrendo aqui, se tem uma tempestade muito grande, algum Deus está furioso. O que você fez contra esse Deus ou o que você deixou de fazer, né? E Jonas, ele até responde falando, olha, o meu Deus é o maior que tem. O meu Deus, ele criou tudo que existe e eu o desobedeci. Então Deus está furioso comigo, né? Então a gente consegue enxergar também em Jonas uma narrativa ali, uma história parecida apresentado por Odisseia, né? Então agora, de fato, Odisseu chegou na ilha de Calipso, né? Onde ele passa 7 anos ali. Na mitologia grega, Calipso é uma ninfa do mar, muitas vezes considerada filha do titã Atlas, conhecido por sua beleza e por governar a ilha mítica de Ogígia, né? Que é a ilha ali onde estava, que a gente, na verdade, ficou conhecida como a ilha de Calipso. No filme, Odisseu, ele chegou ali muito machucado, né? Porque ele estava no mar, então ele perdeu toda a sua tripulação ali e também perdeu o seu navio, né? Perdeu o navio que ele estava navegando. Com isso, ele chegou muito machucado e para ajudar na cura ali, pelo menos é disso que deu a entender o filme, a Calypso ela ofereceu para ele a planta, né? Uma planta de lótus ali, né? E ele se alimentou dessa planta. Com isso, ele começou a melhorar, ou seja, ele estava melhorando os ferimentos, ele estava muito bom. Só que ao mesmo tempo, ele também estava esquecendo de quem ele era, estava esquecendo da sua família. Então ele também teve um esquecimento que a planta de lótus gerava isso, né? Se você assistiu ou leu os livros de Percy Jackson, ou assistiu os filmes também de Percy Jackson, até mesmo a série que lançou recentemente, você vai ver que tem o Lotus Cassino, né, que é parecido, né, que tem realmente o Lotus ali, que é a planta também, que eles vão se alimentando ali, e eles vão passando dias naquele cassino, esquecendo da sua missão principal, porque eles estão comendo Lotus, né, então depois eles precisam despertar e sair dali. Mas enfim, voltando, o Odisseu é parecido, né? O Odisseu também vai se alimentando dessa planta, desse lótus, e ele vai esquecendo quem ele era, né? A Calypso, ela se apaixona por ele e ela não faz nada para que ele pare de comer a planta ali, né? Então deixa ele 7 anos comendo da planta, mesmo ele já estando melhor fisicamente, ela deixa ele continuar comendo para que ele não possa lembrar e possa continuar vivendo com ele ali, né? Mas mesmo assim, ela percebe que ele ainda continua, mesmo sem lembrar, ainda pensando, ainda tentando lembrar de alguma coisa, ainda pegando as partes do seu navio ali, e aí com isso ela fica com dó dele, vamos dizer assim, e ajuda ele a construir a sua jangada para ir de volta para casa, né? Então, um paralelo importante também que a gente consegue ver com a Bíblia é essa planta, né, que vai comendo esse lótus e vai se esquecendo de quem é, né? Ou seja, isso lembra muito o próprio pecado, né? Ou seja, a planta ali que Eva e Adão se alimentaram e com isso, ao longo do tempo, nós somos esquecendo de quem Deus é, né? Tanto é que o que diz o texto bíblico é que o tolo diz em seu coração não há Deus, né? Ou seja, esquece de quem é Deus, esquece do que ele fez, esquece que ele é o criador dos céus e da terra. Então aqui com Calipso, o homem esquece de quem ele é, ou seja, de onde ele veio e até mesmo a sua jornada, para onde ele vai, que é a sua origem também, que novamente lembra muito a nossa Odisseia, né? Ou seja, a Odisseia do homem, a Odisseia bíblica, que é também parecido, né? Nós vamos nos esquecendo de quem nós somos, de como fomos criados, ou melhor, por quem fomos criados e qual é a nossa jornada. Então aqui, finalmente, Odisseu ele vai para Ítaca e ele chega em Ítaca, né? No filme, o filme inteiro vai mostrando a Penélope, né, que é a esposa de Odisseu, que estava esperando por ele, e também vai mostrando o próprio Telêmaco, né, que também é o filho ali de Odisseu que estava esperando por ele. Mas como estamos contando na ordem cronológica, ou seja, a ordem dos acontecimentos,
a gente deixou para falar sobre eles agora na reta final, né? Então, falando de Penélope, ela é a noiva, ela é a esposa que se manteve fiel, né? Que ao dia ela tecia uma enorme mortalha, mas à noite ela ia desfazendo algumas partes ali dessa mortalha para que durasse mais tempo, e os pretendentes que queriam casar com ela, detalhe que ela estava recebendo ali como hóspede todos esses pretendentes para casar com ela e com isso ser rei e governar Ítaca, que era o desejo deles, ficava enrolando eles ali, então isso durou um tempo de 20 anos, porque ela estava sempre colocando jogos, sempre tecendo isso e desfazendo durante a noite, para que tivesse mais tempo e com isso desse tempo seu retornar, né? Então a Penélope ela é tratada na obra de Homero e no livro também como a esposa fiel, né? Como a esposa que esperou, né? A noiva fiel, a noiva que esperou o Odisseu voltar. Na Bíblia vai falar sobre 5 noivas ali, sobre 5 virgens, né? Sobre 5 que foram fiéis e também vai falar sobre outras 5 que foram infiéis. Ou seja, essas 5 ali, pegando o fio narrativo, é que representa a Penélope, né? Ou seja, aquela que foi fiel. Então a igreja, que é a noiva fiel, ela está aguardando ansiosamente o noivo, e ela meio que está ali evitando o pecado, está desfazendo o pecado em arrependimento para que o noivo, né, para que o Odisseu, ele volte, né, ele retorne. E também tem as 5 virgens infiéis, né? A noiva infiel, a esposa infiel, que é na Odisseia falado sobre a esposa de Agamemnon. Agamemnon era o rei ali da Grécia, e quando ele retornou, diferentemente de Penélope, que estava esperando Odisseu, Agamemnon ele não foi recebido da mesma forma, né? Então a esposa de Agamemnon estava tramando algo contra ele e matou Agamemnon para assumir o seu reino, né? Então é falado ali que o irmão de Agamemnon matou ela, mas de qualquer forma foi a esposa infiel, né? Que no Hades, quando Agamemnon conversa com Odisseu, é exatamente isso que ele fala: olha, cuidado na sua volta, eles podem te receber não da forma que você imagina, eu fui traído, você também pode ser traído. Então Agamemnon vai falar sobre isso com Odisseu. O outro que permanece fiel é Telêmaco, né? Telêmaco é o filho de Odisseu, então quando Odisseu ele saiu, Telêmaco era muito novo, então Telêmaco não lembra o rosto de Odisseu, tanto é que Telêmaco no filme é o primeiro a encontrar o seu pai, só que não lembra do rosto do seu pai, né? Só que no filme também é retratado que Telêmaco, na verdade, ele permaneceu fiel. Ou seja, Telêmaco, assim como sua mãe, foi o filho fiel, né? Ele permaneceu. É um filho do qual, quando Odisseu viu ele, teve orgulho dele, né? Só que os hóspedes ali, ou seja, aqueles que estavam hospedados na casa de Odisseu, ou seja, na casa de Penélope, estavam tentando casar com a noiva, estavam tentando casar com a esposa de Odisseu. Eles perceberam que o direito ao trono era de Telêmaco, ou seja, na ausência do pai, Telêmaco, na sua maioridade, deveria agora reinar. Com isso, eles estavam tramando para poder matar o filho do rei, ou seja, o filho de Odisseu, que estava fora durante esses 20 anos. E isso nos lembra muito a Bíblia, né? Mateus 21, por exemplo, é contada a parábola da vinha, né? Que o dono da vinha, ele sai e manda alguns servos lá, e quando eles chegam lá, esses hóspedes que estavam ali tomando conta da vinha, mata os servos, né, que foi mandado ali para ver, e depois vai mandando outros servos e também vai matando, e por último manda o próprio filho, e eles também tentam matar o filho, né? Então isso lembra, por exemplo, o filho ali, né, que tem o direito de tudo, mas mesmo assim os hóspedes tentam matar ele, né? Os hóspedes querem matar Telêmaco, né, o filho, né, aquele que deveria reinar. Ou seja, lembra muito a história de Jesus e ele sendo o rei prometido, ele que deveria reinar, mas os hóspedes, ou seja, o ser humano, tentou matá-lo, ou na verdade o levou para a cruz. Na Odisseia, o destino de Odisseu é controlado por vários deuses. Cada um desses deuses controla um domínio diferente. Um controla os céus, ou seja, os domínios, a ordem. O outro controla o mar,
a outra é a deusa da sabedoria. Então cada deus na mitologia grega, e obviamente a própria Odisseia, né, ela está cercada, né, ela é sobre isso, né, ela meio que fala um pouco sobre história, ou seja, a gente não tem certeza se essa guerra, né, se essa batalha realmente aconteceu de Troia, mas alguns historiadores falam que pode ter acontecido, mas Homero, ao escrever a Odisseia, ele misturou os dois, né, falando sobre deuses, porque tinha a ver com a cultura deles, né, realmente a gente falou um pouco sobre Jonas, e Jonas é exatamente isso, a história de Jonas, né, qual é o deus é o seu, né, só que no Novo Testamento, nós também conseguimos enxergar uma cultura ali muito politeísta, né, de vários deuses. Só que João, em Apocalipse, ele vai falar sobre o retorno desse Jesus, né, sobre o retorno desse Deus, né. O João vai falar que esse Jesus, ele é o alfa e o ômega, né, e isso tinha a ver com o grego, né, ou seja, ele é o princípio, ele é o fim. Que João está falando que nenhum domínio, ou seja, toda a sabedoria reside em Jesus. Ele está dizendo, olha, toda a força, todo o controle dos céus, toda a ordem também reside em Jesus. Ele vai falar também o mar também é controlado por esse Jesus. Tanto é que a passagem de Marcos 4 é exatamente isso, né? Jesus num barco com seus discípulos, aí vem uma tempestade violenta e os discípulos começam a entrar em pânico e aí Jesus acalma o mar. Jesus, ele é apresentado como esse que tem o poder de todos os deuses nele mesmo, né? Então a narrativa bíblica é enxergar esses outros deuses, entre aspas, que é falado na cultura, e como eles apontam e apresentam o próprio Cristo, né? Falado sobre Deus, né? Então na Bíblia também vai falar sobre a Odisseia. Ou seja, da mesma forma que Odisseu, quando voltou, viu aqui aqueles hóspedes traidores e matou eles e jogou eles fora e lançou eles fora, da mesma forma é a Bíblia. Quando Cristo voltar, quando o Senhor voltar, vai acontecer da mesma forma, ou seja, é uma odisseia bíblica. Então nós partimos de uma transgressão da humanidade, depois de um exílio, depois de uma peregrinação que dura até os dias de hoje. E por último, um retorno, né? Um voltar para casa, né? Voltar para a nossa origem, né? Então, a Odisseia, ela vai acontecendo ao longo de toda a nossa vida e de toda a nossa história. Estamos em uma peregrinação aqui na Terra. Vivemos nosso pequeno mundo de Odisseia. Aqui esperamos pelo noivo perfeito. Cabe a nós sermos a noiva fiel. Cabe a nós ser a Penélope que dia após dia desmancha cada fio de pecado que tenta nos tirar do marido perfeito.